Olá a todos. Bom, aqui eu venho trazer para vocês a quarta aula de violino para a ONG CAD Teresa Cunha. Na aula passada eu passei um exercíciozinho para que vocês pudessem treinar a prática do instrumento de vocês com o violino e o arco, certo? Essa prática que vocês precisam é para vocês dominarem melhor o arco de vocês, para vocês conseguirem melhorar a dinâmica de uso do arco para vocês. Se vocês forem procurar em outros grupos, vocês vão encontrar outras metodologias para o uso dessas marcações que eu fiz no arco de vocês. Mas, por enquanto, o que eu estou pedindo para vocês é isso, tá bom? Qualquer coisa, depois eu passo o link de outros professores que utilizam essa técnica de marcação de arco para outros fins, ok? Bom, o que eu vou explicar para vocês hoje pode ser um pouquinho complicado de explicar por falta de material da minha parte. A falta de material da minha parte vai dificultar eu conseguir explicar a forma de como afinar o seu violino. Eu sei que a gente já está há um bom tempo de quarentena, muitos de vocês ainda não têm pelo menos segurança para estar afinando o violino de vocês, mas é uma coisa que vai ser necessária se vocês quiserem continuar treinando com o instrumento. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde o violino de vocês desafinar, porque é uma coisa muito comum de acontecer. E essa afinação é extremamente necessária para que vocês consigam perceber a evolução de vocês também, tá certo? Então eu vou dar uma explicação rápida, porém o mais completa possível de todas as dicas que eu aprendi na minha prática como afinar violino. Vocês podem procurar também outros vídeos no YouTube para tentar complementar tudo aquilo que eu falar, ou até mesmo tirar alguma dúvida que vocês tenham do que eu falei. Se vocês não estiverem acreditando no que eu estou falando, você procura outro vídeo de um professor formado na área das cordas, para poder ter certeza se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado. Então é o seguinte, quando vocês forem afinar o violino, vocês têm que lembrar de uma coisa. Instrumentos de cordas, eles são armados em dó. Professor, por que esse negócio de armado em dó? Eu vou fazer aulas de teoria no futuro, que aí eu vou explicar melhor essa questão. Mas é como se fosse a voz do instrumento. Por exemplo, a voz do instrumento de violino é em dó, enquanto a voz do instrumento do saxofone, depende do saxofone alto, é em mi bemol. Então, quando eu estou falando de voz do instrumento, é o tipo de som que sai desse instrumento. O tipo de som que esse instrumento está emitindo. Às vezes um instrumento tem um som mais grosso, tem um som mais grosso, um som mais fino. Então, uma hora que um instrumento grosso estiver tocando com um instrumento fino, eles vão ter que se equiparar. Então, quem é mais grosso vai ficar mais agudo e quem é mais agudo vai ficar mais grosso até o ponto dos dois ficarem com o mesmo som. Entendem isso? Então, para que isso aconteça, eu preciso fazer compensações. E aí eu preciso saber quem é o instrumento de som fino. Ele está parecendo com a voz de quem? O violino, ele está com um som parecido com o do trombone. Se eu deixar as notas bem grossas do violino, eu fico com o mesmo som do trombone. Se o trombone ficar com um som mais agudo, mais fino, ele vai ficar igual ao violino. Então pronto, então os dois têm a mesma voz, entre aspas, né? Só muda a questão de altura. Por exemplo, o saxofone tenor e o clarinete. O clarinete e o saxofone tenor têm a mesma voz. A diferença é que o clarinete é mais agudo e o tenor é mais grave. Então, se o tenor tocar mais alto e o clarinete tocar mais baixo, os dois vão ficar com a mesma intensidade sonora, com o mesmo som. Só que aí o que acontece? Quando eu coloco o meu clarinete com o meu violino, eu vou ter essa diferença. Só que é uma diferença que não é só deixar mais agudo e mais grave para poder chegar na mesma nota. É que às vezes o caminho da nota que ele tem que dar é diferente da nota que ele tem que dar para eles ficarem iguais. É como se fosse, por exemplo, a minha voz de homem com uma voz de uma mulher. A minha voz, que é mais grave, é diferente da voz mais aguda da dela. Então ela vai ter que deixar a voz dela mais grave, mas ela não vai ficar com a minha voz. E eu vou ficar com a voz mais fina, só que eu não vou ficar com a voz dela. Diferente de um homem adulto de uma criança, que a diferença de timbre de voz é praticamente parecida. Então quando eu falo dessas questões de vozes, eu falo justamente isso. É aquela diferenciação de menino, homem, menina,
mulher e como essas vozes trabalham umas com as outras, certo? Então, é mais ou menos isso que significa as vozes. Professor, eu não entendi nada do que você falou até agora. Bom, quando a gente for estudar mesmo sobre a questão de tonalidade e de altura, a gente vai poder, eu vou poder demonstrar isso com mais facilidade, tá bom? Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é que é um instrumento armado em Dó. Os outros instrumentos vão se partir por base dele para poder fazer isso. E por que ele é em Dó, professor? Porque ele é em Dó porque a escala de Dó é a que forma todas as outras escalas. Então, ele precisa de uma base, uma vez que, dependendo de como eu acoste as minhas cravelhas, a corda pode ter o som de qualquer uma das notas. Se eu afrouxar ela um pouco, ela pode... Essa é a corda Sol. Ela pode ser Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol agudo, Pá, quebrou a corda. E assim sucessivamente. Então eu preciso ter uma noção de qual é a altura que eu quero o meu instrumento. E a altura que eu quero que o meu instrumento tenha, que é uma base para todos os instrumentos de corda, é a de Dó. Por isso é que eu vou colocar a primeira corda Sol, segunda corda Ré, terceira corda Lá e quarta corda Mi. Lembrando que eu estou usando a selfie do celular, então está espelhado. Está parecendo que eu estou indo da quarta para a primeira, em vez de ser da primeira para a quarta. Então, da corda Sol, corda Ré, corda Lá e corda Mi. Ok? Professor, e como é que a gente afina? Primeiramente, você precisa ter uma das duas coisas. Primeiro, ou você tem um ouvido absoluto, aquele ouvido que você escuta alguém tacar a cara na parede e você grita Sol bemol. Cai um molho de chave no chão, você diz Lá bemol. Você escuta um meninozinho batendo num ferro, que o menino tem que fazer, né? Fica batendo num ferro, você dizer que é Dó sustenido. Você escuta, tem essa precisão auditiva, ou você trabalha e usa um afinador. Adivinha que tipo eu sou? Pois é, o afinador. Essa é a grande questão. Eu estou com apenas material, eu não tenho afinador, certo? E o celular que eu estou usando para gravar é o que tem um afinador que eu uso para afinar os instrumentos. Então eu vou ter que ser mais imaginativo, né? Usar mais que vocês utilizem mais a imaginação do que realmente o que eu vou estar explicando. Mas vamos ver se dá certo, né? Se não der certo, eu dou um outro jeito e gravo outro vídeo. Não tem problema. É só você dizer assim, não prestou, professor. Eu vou lá e gravo. Nós temos dois métodos de afinação, que é pelas cravelhas e pelos microafinadores, certo? Quando você acocha a cravelha, você está deixando o instrumento mais agudo. Quando você afrouxa a cravelha, você está deixando o seu instrumento mais grave. Então você tem que saber qual é a nota que a sua corda está dando nesse exato momento para que você possa afinar o seu instrumento. Se está abaixo da nota que você precisa, você acocha. Se está acima da nota que você precisa, você afrouxa. Dá para lembrar disso? Está abaixo, acocha. Está acima, afrouxa. Só isso. Por exemplo, a corda Sol. Eu peguei o meu arco, passei no violino e eu olhei no meu afinador e não está dando Sol. Ele não está dando Sol, está dando Ré. Então está mais perto Ré, Mi, Fá, Sol do que Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então eu vou logo pro Sol, né? Porque está mais perto. Ou eu escuto, está muito fino esse Ré. Então eu tenho que voltar porque eu já acochei demais. Então eu tenho que prestar atenção nessa questão da altura também, que é o que mais atrapalha os alunos, as pessoas que estão iniciando na hora de afinar os instrumentos de corda, é saber diferenciar justamente essa questão da altura. Por isso que é importante treinar a escala, para você escutar o som da nota com ele afinado e você saber que é aquele som. E aí quando você escutar que está dando um Lá, opa, esse Lá já é agudo, passou já. É um Ré. Opa, se eu acochar para o próximo Sol, eu perdo minha corda. É Ré, Sol, beleza. Entende? É por isso que você tem que dominar melhor a escala do seu instrumento, para que você não corra esse perigo, tá? Então, eu vou olhar para a nota. Se a nota está muito aguda para o Sol, eu desço para o Sol. Se está muito grave para o Sol, eu subo para o Sol.
Eu vou olhar qual é a nota que está faltando no meu afinador, e aí eu verifico. Tá no Ré, é um Ré agudo, então eu desço pro Sol. É um Ré grave, eu subo pro Sol. Tá bom? Então eu afrouxo quando eu preciso que ela fique mais grave e eu acocho quando eu preciso que ela fique mais aguda, certo? E a noção de acochar e afrouxar, né? Para frente, é como se você quisesse desenrolar a voluta. Você quer desenrolar a voluta, você está acochando. Quando você está acochando a voluta, você está enrolando mais a voluta, essa parte aqui de cima, então você está afrouxando. Ou você vai para frente, que você acocha, ou você volta, que você afrouxa. Como está espelhado, fica difícil entender se vocês perceberam essa diferença ou não. Mas essa é a questão, ok? Então pronto. Uma dica muito importante quando você for afinar seu violino. Quando você for afinar seu violino, você preste atenção se a cravelha não está presa. Pode acontecer muito de justamente o seu violino estar muito encharcado, com muita umidade, e essa bolinha que prende a cravelha, né? Esqueci o nome agora. Onde a cravelha está encaixada, ela vai acabar acochando a cravelha, e quando você for tentar torcer a cravelha, ela, em vez de torcer, ela quebra. Pode ser também que a cravelha já esteja ressecada também, que aí ela perde resistência também e acaba quebrando também. Pode acontecer muitas coisas. Então você sempre se certifique de puxar um pouco a cravelha antes de mexer nela. Você puxa a cravelha um pouquinho, não é puxar para poder sacar fora não. Tudo aqui é extremamente delicado. Extremamente delicado. O violino é um instrumento extremamente delicado. Não é para estar na mão de qualquer pessoa que acha que é só pegar no instrumento de qualquer... Não. É com delicadeza, é com calma, é com jeitinho, tá bom? Então você vai lá, tá precisando acochar, você puxa um pouquinho, ó, você troça um pouquinho e acocha e empurra de volta. Professor, eu não consigo fazer isso, Então quando você estiver torcendo, você troça empurrando, ó, esse movimento aqui, ó, que eu fiz. Às vezes, ó, só isso aqui, ó, já afinou. Às vezes só isso aqui já afinou. Não é para você torcer para poder ser como se estivesse torcendo uma lata de sardinha, não. De conserva de carne, não. Você vai torcer para poder abrir todo, não. Às vezes só um tequezinho, ó. Já afinou. Aí você vai lá, pega o arco e verifica. Tá na nota? Beleza. Não tá? Eu vou acochar ou vou afrouxar. Certo? Às vezes só um tiquezinho, ó. Olha como é que... Olha aqui como é que tá a posição da cravelha. Essa cravelha aqui que eu tô usando, a cravelha do lá. Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se fica melhor de ver. Ó, tá vendo? Ó, a posição que ela tá praticamente em pé. Ó, o que eu vou torcer dela, ó. Olha o que foi que eu torci dela, ó. E eu já posso ter mudado de nota só de ter torcido ela dessa forma. Então, não é para você chegar e rodar ele tá aqui em pé e ficar deitado. Não, não é. É qualquer torcidazinha que você der, já é mais do que suficiente. Tá bom? Então, tome muito cuidado, porque às vezes essa torcida que você dá a mais é o que vai fazer o tempo da corda quebrar. Então, tome muito cuidado quando vocês forem fazer isso. Aí vem a questão aqui, beleza. Eu cheguei na nota Sol. Cheguei na minha nota Lá, cheguei na minha nota Ré, cheguei na minha nota Mi. Tá afinado 100%? Calma que a gente ainda vai verificar. Normalmente os afinadores, se vocês forem usar o M-Track Tuner, que é o que eu estou usando como padrão para a gente usar lá na ONG, ou se você comprar um afinador, ou qualquer outro tipo de afinador, ele vai ter sempre, ele vai dizer a nota que está saindo, e aí ele vai ser ou uns quadradinhos que vai encher, uma bolinha no meio, ou um ponteirozinho que vai ficar passando para lá e para cá. Quando esses ponteiros estão passando, eu preciso ter a noção de que ou ele está indo para a próxima nota, ou ele está voltando para a nota anterior. Quando isso acontece, significa que eu estou na nota. Por exemplo, eu estou na corda Sol, só que ele está do lado negativo, ou no lado anterior. Quando isso acontece, significa que eu digo que o meu instrumento está baixo. Está baixo. Ou seja, ele precisa acochar mais um pouquinho
para ele ficar bem no meiozinho. Ou se é aquela caixinha, para poder ficar com o som bem no meiozinho. Quando você passa o arco e ele fica antes da bolinha ou depois da bolinha, mesmo ele dizendo assim, ó, tá dando sol, a letra G, tá dando sol, tá certo. Mas se ele tá antes da bolinha, significa que ele tá baixo, eu preciso acochar ele um pouquinho. Se ele passou da bolinha, significa que eu tenho que afrouxar um pouquinho. Aí nessa hora, não adianta eu querer fazer isso na cravelha, porque a cravelha vai fazer uma diferença muito grande entre as notas. Então eu preciso fazer eu preciso fazer uma mudança muito pequena. E aí é que vem os microafinadores, que são esses parafusinhos aqui que tem aqui no instrumento. Quando você já chegou na nota, você já chegou no Ré, por exemplo, mas está antes do centro da afinação perfeita, se está antes, eu vou lá e acocho, para poder ele subir um pouquinho, ficar mais um pouquinho agudo e chegar na nota perfeita. Se passou da bolinha, se passou do centro, foi-se embora, significa que ele está quase virando a próxima nota, o próximo acidente, dependendo da nota. Então significa que eu vou ter que afrouxar. Eu vou lá e afrouxo o meu afinador, microafinador, certo? E aí eu vou nessa de acochar a cravelha, acochar a microafinador, afrouxar a cravelha, afrouxar microafinador, eu vou chegar no ponto que eu vou estar na minha nota perfeita. Professor, isso não foi suficiente. Eu não tenho coragem de mexer no instrumento. Paciência. O que eu posso fazer no momento por vocês é isso. Não é uma coisa fácil. Eu mesmo, quando eu fui começar a afinar os violinos, eu mesmo quebrei cordas. Infelizmente foi um risco que eu tive que correr, certo? Porque para poder a gente aprender não é fácil. Principalmente quem depende de outros materiais para poder fazer esse tipo de trabalho. Então eu sugiro assim, vá tentando com cuidado. Provavelmente todos os violinos de quem não sabe afinar estão desafinados. Eu tenho quase 100% de certeza que todos os violinos estão desafinados e infelizmente eu não posso ir aí para afinar. Então é interessante e do mesmo jeito os professores de vocês, de quem está assistindo de fora esse vídeo, os professores de vocês também não vai ter sempre a capacidade de estar afinando o teu violino para quando você precisar tocar. Então é uma coisa que você mesmo tem que ter a prática para poder conseguir fazer. Se você seguir tudo aquilo que eu disse até agora, se você tomar todos os cuidados, se você não usar força demais nas coisas que você quer fazer, provavelmente você vai conseguir. Ou no mínimo o seu violino vai continuar desafinado, certo? E aí caso você não consiga afinar, você me diz o que foi que você não conseguiu fazer e eu vou poder te ajudar para que nós dois consigamos ter vitória nessa história. Você ter a vitória de conseguir afinar seu próprio instrumento e eu ter a vitória de aprender uma coisa que eu não consegui explicar direito e agora eu vou conseguir explicar direito. Então vai ser uma ajuda mútua na hora da necessidade. Então segue as dicas que eu disse. Toma cuidado para não utilizar força demais, porque você só vai quebrar a corda do seu violino se você usar força demais. Se você não ficar acompanhando a evolução do som do teu instrumento. Se você está vendo que está muito agudo, está ficando fino demais, então provavelmente ele vai quebrar. Então você olha, verifica se você já não passou da nota, se você não precisa afrouxar para poder voltar na nota. Que provavelmente você não vai ter nenhum acidente desagradável com o teu instrumento. Se você está percebendo que está acochado demais, está apertado demais, não force. Se você forçar, você vai quebrar teu instrumento, tá certo? É jeito, não é força, é só jeito, tá bom? Então é isso, muito obrigado. E na próxima aula a gente vai começar a fazer realmente os treinamentos com as notas para a gente conseguir avançar. Mas para que eu possa avançar para os próximos estágios, eu preciso que vocês tenham dominado esses estágios que eu passei antes para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.